O reinado de Acabe, uma nação no abismo da idolatria. O reinado de Acabe, conforme narrado em 1 Reis, capítulo 16, é um dos mais sombrios períodos da história de Israel. Ele não apenas cometeu erros pessoais graves, mas também arrastou a nação inteira para longe de Deus, mergulhando-a em uma profunda idolatria a Baal. Seus atos tiveram consequências devastadoras, servindo como um alerta atemporal sobre os perigos da desobediência e do afastamento da fé. A permanência e intensificação do pecado de Jeroboão. Acabe, ao invés de romper com o ciclo de apostasia de seus antecessores, escolheu perpetuar e até mesmo intensificar o pecado de Jeroboão. Jeroboão havia estabelecido um culto idólatra com bezerros de ouro em Dan e Betel para desviar o povo da adoração legítima em Jerusalém. Acabe não só manteve esses altares, como também os legitimou e expandiu a prática da idolatria em todo o reino. Essa decisão, enraizada na conveniência política e na falta de temor a Deus, pavimentou o caminho para a ruína espiritual de Israel. O casamento com Jezabel, a semente da perversão. Um dos atos mais nefastos de Acabe foi seu casamento com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Jezabel não era apenas uma mulher pagã, ela era uma zelosa e fanática adoradora de Baal e Azerá. Sua influência sobre Acabe foi corrosiva e absoluta. Ela não só o encorajou na idolatria, mas também se tornou o principal motor da propagação do culto a Baal em Israel. Jezabel perseguiu e assassinou os profetas de Deus, construiu templos e altares para seus deuses pagãos e instituiu uma verdadeira teocracia de Baal. Esse casamento, motivado por alianças políticas, teve um custo espiritual incalculável para a nação. A idolatria a Baal, um culto abominável e corruptor, sob o reinado de Acabe e a influência de Jezabel, a adoração a Baal floresceu em Israel. Baal, uma divindade cananeia da fertilidade, era associado à chuva, trovões e à prosperidade agrícola. Seu culto, no entanto, envolvia rituais abomináveis, incluindo prostituição cultual, automutilação e, em alguns casos, a promoção ativa de Acabe à adoração a Baal, construindo um templo e um altar para Baal em Samaria e até mesmo fazendo um poste-ídolo para Zerá, representou uma afronta direta aos mandamentos de Deus e uma completa traição à aliança divina. O povo, influenciado pela corte real e pela pressão social, foi gradualmente se afastando de seu Deus verdadeiro, abraçando práticas que eram uma abominação aos olhos do Senhor. Elias, o servo de Deus, a voz profética em meio à apostasia, em meio a essa escuridão espiritual, onde a voz de Deus parecia silenciada pela idolatria, surge Elias, o tisbita. Sua aparição é repentina e impactante, como um relâmpago em um céu nublado. Elias não era apenas um profeta. Ele era um servo intrépido e zeloso do Deus Altíssimo, determinado a confrontar a apostasia generalizada e a trazer a nação de volta ao Senhor. Elias não hesitou em se posicionar claramente. Sua primeira aparição significativa é para o próprio Acabe, declarando uma severa seca como julgamento divino pela idolatria. Essa ação audaciosa revelou de qual lado Elias estava. Ele era a voz de Deus em um tempo de rebelião, um arauto da verdade em um mundo de mentiras. Ele não se intimidou com o poder do rei ou com a fúria de Jezabel, mas permaneceu firme em sua fé e em sua missão de chamar Israel ao arrependimento. A vida e o ministério de Elias são um testemunho poderoso da fidelidade de Deus mesmo em meio à infidelidade humana e da coragem necessária para se opor à corrente da iniquidade. Enquanto todo o povo e o rei Acabe estavam mergulhados na lama do pecado da idolatria, adorando e servindo a Baal, mas no meio deste cenário de apostasia, a qual o povo estava se desviando dos princípios e dos mandamentos do Senhor, surgiu um profeta chamado Elias, trazendo uma palavra de repreensão contra a prática pecaminosa do rei Acabe e de todo aquele povo. Quando ele diz: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, até que eu diga. Por isso o profeta Elias traz essa mensagem de confronto às práticas pecaminosas do rei Acabe. Essa palavra, Elias estava trazendo a memória de quem é Deus naquele lugar. É tanto que ele diz: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel,
o Deus que cuidou de Israel, o Deus que libertou Israel, o Deus que conduziu Israel, o Deus que prometeu e cumpriu na vida de Israel. Aleluia. Deus, ele tem uma história com Israel, a qual vem de Abraão, Isaac, Jacó e com o seu povo escolhido para manifestar através das obras e do seu povo a magnitude, a soberania de um Deus verdadeiro que vive para todo sempre. Só que o que me chama muita atenção, meu querido, nessa palavra é como Elias se apresenta dizendo: a quem eu sirvo. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje através desta palavra, meu querido. Primeiro, nós podemos tirar uma lição muito importante entre Acabe e Elias. Acabe pode se representar a exatamente aquele líder ou aquele cristão que não se preocupam em viver de acordo com a vontade do Senhor. São aqueles cristãos que acham que pode servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. São aqueles que não estão comprometidos verdadeiramente com a palavra e os princípios do Senhor. São aqueles que querem viver em conformidade com as suas próprias vontades e desejos carnais e não em base na palavra e nas escrituras sagradas. Em contrapartida, Elias é aquele que renuncia a si mesmo para agradar ao Senhor e se apresenta como servo autêntico, verdadeiro, sincero, transparente com Deus, vivendo em santidade, na obediência da palavra do Senhor, porque entendeu que Deus é o seu Senhor da sua vida, que é Ele quem guia, que rege, que orienta a partir do momento em que a sua vida está voltada para o centro da vontade do Senhor. Ele entende que ele está a serviço do reino, a serviço de Deus. É um cristão que ama a palavra do Senhor, que vive em santidade, que não se corrompe com o sistema do mundo, que vive como luz para o mundo cheio de treva e corrupção no pecado. O que nós podemos aprender com toda essa lição, meu querido, é que nós devemos ser como Elias, que se posiciona na fé. Enquanto o povo e Acabe preferem a idolatria, preferem viver longe dos princípios de Deus, nós devemos permanecer fiel a Deus, permanecer obediente, com temor do Senhor. Nós devemos ser como Elias, que não abre mão da palavra do Senhor, que não abre mão dos princípios de Deus, que declara que é servo do Senhor, que busca ter comunhão e intimidade na presença do Senhor através da vontade de Deus para a sua vida. E que você possa se posicionar como verdadeiro cristão na fé. Que você manifeste a luz que há dentro de você em meio às trevas da corrupção do pecado. Que Cristo molde e transforme o seu caráter cristão para que através das suas atitudes, das suas obras, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Permaneça firme, obediente no Senhor e se apresente diante de Deus como servo que está disposto a servir e adorar aquele que vive para todo sempre. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.